Hoje nós vamos continuar estudando a palavra de Deus sobre sabedoria. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, e Ele dá. Você crê nisso? Quem quer sabedoria aqui? Então estende as mãos assim, ó, fala: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém? Bom, nós estamos estudando um tema, comecei semana passada, o título da mensagem é Convide a Sabedoria para Dançar. E eu não sei dançar, e talvez você não saiba também. Você pode dizer que aprendeu a dançar na igreja, olha que maravilha, tá? Deixa eu te explicar como isso funciona. Abra lá a Bíblia em Provérbios capítulo 3, vamos ler a Bíblia de versículos 1 a 12, diz assim a palavra de Deus: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor, evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo, vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então os seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Expliquei semana passada que o livro de Provérbios vai apresentar a sabedoria de Deus como uma pessoa. Salomão vai personificar a sabedoria. É por isso que no Provérbios capítulo 1, a Bíblia vai dizer que a sabedoria, ela grita nas ruas, ela conversa nas praças, ela ensina nas portas das cidades. Em Provérbios capítulo 9, a Bíblia diz que a sabedoria, ela constrói casas e serve banquetes. Em Provérbios capítulo 3, que acabamos de ler, a Bíblia diz que a sabedoria estabelece os alicerces da terra, põe o céu no seu lugar e, através do seu conhecimento, faz as nuvens gotejarem no orvalho. E quando eu estava lendo o livro de Provérbios e pensando, bom, se a sabedoria é uma pessoa, então eu pedi a Deus que a sabedoria, a tua sabedoria venha morar aqui em casa, que ela me acompanhe no carro, que ela me ensine a educar meus filhos, a dirigir a igreja, a pastorear, que ela me ensine a fazer negócios. Eu quero a companhia da sua sabedoria. E eu compartilhei aqui, que era de madrugada, estava todo mundo dormindo, eu desci, e pus uma música e comecei a adorar a Deus. E eu convidei a sabedoria para dançar. Eu disse assim numa oração: Senhor, me ensina a embalar a vida no ritmo da sua sabedoria. Quantos querem embalar a vida nesse ritmo? Amém? Faça essa oração comigo assim, repete comigo: Senhor, me ensina a embalar a vida no ritmo da sua sabedoria. Agora, sabedoria na perspectiva bíblica não é apenas conhecimento. É conhecimento que a gente põe em prática. A palavra sabedoria, rakan, no hebraico, ela muitas vezes está relacionada na Bíblia a pessoas que são habilidosas com as mãos, tá? O artesão, tá? O construtor do templo. Na verdade, sabedoria tem a ver com o ensino de Deus que eu ponho em prática na minha vida, tem a ver com a arte de viver. E quando a gente pega os princípios de sabedoria que estão nesse texto e na Bíblia e aplicamos na nossa vida, a palavra de Deus vai dizer que a própria sabedoria de Deus trabalha em nosso favor. Não sei se você notou no texto, você viu quantas recompensas o texto fala? Ele fala sobre
a boa reputação, favor dos homens, favor de Deus, fala de saúde para o corpo, fala de ser bem-sucedido, fala que vai transbordar, né? O que você plantar, o que você cultivar, Deus vai abençoar. Quem quer ser abençoado aqui, em nome de Jesus? Aplica os princípios da sabedoria de Deus na sua vida, que você vai ser abençoado. Nós já estudamos vários princípios e hoje nós vamos estudar mais um princípio, que se encontra lá no versículo 11. Começamos a estudá-lo hoje de manhã e esse princípio é o princípio do coração ensinável. Olha o que diz o versículo 11: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Fala assim para quem está perto: você precisa ter um coração ensinável. Isso, um coração ensinável. Você quer ser abençoado? Amém? Você precisa ter um coração ensinável. O que é um coração ensinável? É o coração maleável, o coração que aceita correção, repreensão, que não se ofende, mas está aberto a receber de Deus e dos homens disciplina, tá? E quando a gente faz isso, a gente é abençoado. Mas por que, pastor? Quando a gente tem um coração ensinável, a gente é abençoado. Quero te dizer 3 motivos. Primeiro, quando a gente tem um coração ensinável, a gente aprende com o próprio Deus. Experimenta o seu amor na nossa vida, tá? A Bíblia vai dizer que Deus disciplina quem Ele ama, né? Como um filho, como um pai que disciplina o seu filho. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Você disciplina o seu filho? Já teve que disciplinar? Já? Por que você disciplinou o seu filho? Porque você ama, não é verdade? A Bíblia diz que quem não disciplina o seu filho, em Provérbios 23, está condenando o filho à morte, tá? Quem o disciplina o livra da morte e sua alma do inferno. Olha que forte. Tem gente aí numas vibes de educação que não pode disciplinar, está errado. Não é bíblico isso, tá? Mas a verdade é que quando a gente disciplina, muitas vezes a gente sofre. Você já disciplinou também seu filho e ele resistiu à correção? Já aconteceu? Só na minha casa. O que aconteceu? Levanta a mão para me sentir melhor, porque na minha casa às vezes acontece. Eu lembro, a Nina era pequenininha, devia ter uns 4 anos, 3 ou 4. E aí ela aprontou alguma, eu pus ela de castigo. E eu falei assim: filha, você só vai sair daí quando você se arrepender, quando você entender o que você fez de errado. E ela, fechei a porta e ela chorava. E a gente tinha tudo besta, eu ficava na porta ali contando, né? Porque a gente ficava mal, quer abrir a porta, quer tirar do castigo. Ela era pequena. E aí, passou 5 minutos, eu abri a porta e falei: filha, você já entendeu o que você fez de errado? Já se arrependeu? Já está arrependida? Ela disse não, bem forte assim. Aí eu falei: você vai ficar aí até você se arrepender. Fechei a porta. Aí esperei mais 5 minutos, daqui a pouco abri a porta de novo. Nina, e agora? Já se arrependeu? Já entendeu o que fez de errado? Ela disse não de novo. Eu falei: meu Deus. Comecei a orar pelo marido, já oro pelo marido dela. Aí fechei a porta, fiquei lá de novo. E foi só na 5ª vez que ela disse que estava arrependida. Eu tenho uma sobrinha, ela é uma graça assim, fofa, clarinha, coisa linda. Ela é bagunceira, estava fazendo bagunça. E aí o pai dela falou assim: filha, para de pular, está fazendo cambalhota, você vai quebrar o pescoço. Aí sabe o que ela respondeu? Pai, está grudado, está colado aqui. Pequenininha. E a verdade é que existe um negócio dentro da gente de resistir correção. E pior, que a gente cresce e não desenvolve um coração ensinável. E a gente perde. A Bíblia vai dizer que quem aceita Jesus, se torna o quê? Filho de Deus. E aí quando eu não tenho um coração ensinável, eu perco de aprender com o Pai.
o Pai do céu, sentir o amor dele, a graça dele. Quem quer aprender com Deus? Você precisa ter um coração ensinável. Mas também outro motivo, tá? Quando a gente tem um coração ensinável, a porta da revelação de Deus se abre para nós. Quando a gente não tem um coração ensinável, a gente perde direção de Deus. Quem quer direção, resposta, palavra? Quem tem a vontade de Deus? Eu acho interessante, 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia vai dizer que as visões de Deus se tornaram raras e a palavra do Senhor menos frequente. Por quê? Porque os sacerdotes que lideravam a casa de Israel, Ofni e Finéias, eles não deram ouvidos à repreensão do Senhor. O Senhor falou: vocês estão fazendo errado. Eles eram corruptos, eles roubavam as ofertas, eles dormiam com mulheres, eram adúlteras, e Deus os corrigiu várias vezes e eles não ouviram. Você já tentou ajudar uma pessoa e ela não escuta? O que você faz? Você para de falar. Deus faz a mesma coisa. Tem um texto em Amós, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: vai chegar um tempo que as pessoas não vão ter fome de pão, nem sede de água, mas elas vão ter fome da palavra de Deus. Talvez você não tenha buscado, não tenha encontrado respostas no Senhor, porque o seu coração não é ensinável. Deus vai trazer revelação em nome de Jesus, porque Ele vai tratar teu coração hoje. Você crê nisso? Terceiro motivo, tá? A gente precisa ter um coração ensinável, porque quando não temos, a gente para de crescer na vida. Olha o que diz Provérbios 15, 31. Os ouvidos que atendem a repreensão salutar, saudável, boa, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem aceita a correção cresce na vida. Ele vai morar entre os sábios, vai se assentar entre os príncipes, vai ficar importante. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que não aceita a correção, se ofende, fica bravo, o que acontece com ele? A Bíblia diz: ele menospreza a sua alma. Ele fala assim, é como se ele dissesse assim: esse cara não tem respeito por si mesmo, porque ele para de crescer na vida. Você já tentou ajudar uma pessoa, e aí você ajudou ela a enxergar, está ajudando ela a enxergar, a corrigir. Você tem um funcionário, e aí você vai lá e corrige ele, e ele fica bravo, ofendido com você. Já aconteceu contigo? Ou você quer ajudar um amigo, ele vai lá, pede conselho, está vivendo uma crise conjugal, alguma situação, e aí você começa a apontar as falhas e você perde o amigo, ele se magoa. Já aconteceu? Ou então você vai ajudar uma pessoa a melhorar, e aí cada ponto que você mostra para ela que precisa corrigir, ela tem uma desculpa. É culpa do fulano, é culpa do sistema, do governo, é culpa do colega, mas ela não se responsabiliza. Mas será que às vezes a gente não é assim? Como é que é você com as críticas? Você tem facilidade em receber correção, ou você se ofende? Você fica bravo? Você constantemente põe a culpa nos outros e sempre tem uma boa justificativa para melhorar. Será que isso não acontece com a gente? Mas por que isso acontece? A Bíblia vai dizer que essas coisas acontecem porque o nosso coração não está bom. Ele não está espiritualmente saudável. É por isso que Provérbios 4 vai dizer assim: guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Mas como assim, pastor? Como que eu tenho que avaliar? Como eu posso avaliar se o meu coração é ensinável ou não? Está saudável ou não? Nesse texto a Bíblia vai apontar para nós 2 indicadores que ajudam a gente a avaliar o coração, se ele está bom ou não. O primeiro indicador está representado na palavra desprezo. A Bíblia diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. E hoje de manhã eu expliquei que o desprezo à disciplina do Senhor está ligado a uma doença espiritual, que é a dureza do coração.
E hoje de manhã nós explicamos como essa dureza do coração se manifesta na nossa vida. Mas tem uma outra palavra, um outro indicador que nós vamos estudar agora à noite. A Bíblia vai dizer assim, olha: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Outra forma da gente ver se o coração está bom ou não, tem a ver com a mágoa. Eu sou melindroso. Quando as pessoas me corrigem, mesmo que seja uma crítica construtiva, eu fico ofendido, eu me magoo, eu me vitimizo. A Bíblia vai dizer que quando o coração está bom, olha o que acontece. Salmo 141, 5. Fira-me o justo, e será isso favor. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça. Quando o coração está bom, a pessoa me corrige, me disciplina, e eu vejo que isso é remédio para mim. É óleo derramado sobre a minha cabeça, é honra. Mas quando o coração não está bom, olha o que a Bíblia diz que acontece. Provérbios 9, 7. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Ele responde, ele fica bravo, porque o coração não está bom. Por que isso acontece? Porque a Bíblia diz assim, que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Repete comigo assim: o meu coração é enganoso. Se tem uma praga de conselho que você tem que rejeitar na tua vida, é esse aqui, ó. Presta atenção. Segue o teu coração. Já ouviu isso daí? Parece bonito, né? Segue o teu coração. Você não tem que seguir teu coração, não. Você tem que seguir a palavra de Deus. Amém? Porque o coração do homem, ele é enganoso, tá? Se a gente olhar para a história da Bíblia, a gente vai ver como que os sentimentos enganaram líderes, homens de Deus, pessoas importantes na história de Israel. Sabe por quê? Muitas vezes os nossos sentimentos, eles nos traem. E hoje eu queria olhar para alguns líderes que foram traídos pelos seus sentimentos, pelo seu coração enganoso. O primeiro líder que me chamou a atenção, ele foi traído pelo seu sentimento, é Josué. Eu gosto de Josué. Eu gosto do livro de Josué. Eu gosto das histórias de Josué. Josué era um homem de fé. Ele é um conquistador. Ele derruba fortalezas. Ele é um homem destemido. Mas em determinado momento ele é traído pelos seus sentimentos. O que acontece? A Bíblia diz que eles tinham derrubado as fortalezas de Jericó. E agora estavam conquistando, indo para uma outra batalha contra um povo pequenininho. A guerra contra o povo de Ai. Quem já leu essa história na Bíblia? Lembra? E aí o que acontece? Presta atenção. Normalmente depois de grandes vitórias da nossa vida vem uma depressão. Ele vai para uma batalha pequena e perde. E aí o que acontece com Josué? A Bíblia diz que ele se joga no chão, que ele põe a cara no pó e que ele fica chorando. O que vai acontecer com a gente? Vai se espalhar o que aconteceu na terra. Nós seremos consumidos pelos nossos inimigos. Autocomiseração. Olha só que forte. E aí eu também acho interessante como Deus trata isso na vida de Josué. Sabe o que Deus faz? Josué, por que você está chorando? Levanta. Tem pecado no meio do povo. Vai tratar, que eu vou abençoar vocês. Josué estava sendo traído pelos seus sentimentos. Quantas vezes acontece isso com a gente? E sabe, eu estava estudando a história de líderes importantes que viveram períodos de depressão. Eles foram traídos pelos seus sentimentos. Eu achei interessante a história de Martim Lutero. Lutero, ele tinha várias crises depressivas. Ficava assim, às vezes semana, sem comer, sem tomar banho, tá? E aí, eu achei interessante, a esposa dele o confrontava. Tem uma história que ela veste de luto assim. E aí chega ele e fala: por que você está vestida desse jeito?
Ela fala, porque Deus deve ter morrido. Olha o jeito que você está. Você já viu Deus fazendo tanta coisa? Levanta, homem. Sabe? Abraham Lincoln era um líder impressionante, mas viveu crises na história, chamam crise de melancolia, depressão, por causa das pressões. Ele se autocomiserava, e eu tenho uma frase que eu achei bonita: às vezes me coloco de joelhos porque não tem outro lugar para ir. Era a maneira como ele tratava as suas crises. A verdade é que, por vezes, somos traídos pelos nossos sentimentos. Mas como que a gente resolve isso? Eu lembro de um retiro que eu preguei há muitos anos atrás. Eu estava ajudando, começando a liderar os jovens, e a gente fez o primeiro retiro, chamava Em Obras. Tem alguns que participaram desse retiro. E nós falávamos sobre tratar, restaurar as ruínas antigas, né? Restaurar as veredas e as ruínas antigas. Eu lembro de ter pregado sobre Neemias, que ele foi ao encontro dos muros destruídos. Ele enfrentou, ele foi ao encontro do que não estava bom na vida. E naquele retiro foi maravilhoso o que Deus fez, porque muitas pessoas começaram a se tratar as suas dores, as ruínas que estavam encontradas no passado. Sabe, quantas vezes eu já atendi gente que se vitimiza? Já aconteceu? Já tentou ajudar quem se vitimiza? O que acontece? Não tem como ensinar essa pessoa, porque ela está tão machucada que ela sempre tem uma desculpa para não fazer o que você fala. Você ensina, você fala, olha o caminho. Eu lembro de uma vez que eu estava atendendo uma pessoa que, quando eu comecei a falar, poxa, mas você não fez o combinado. Ela começou a falar que nem criança. Mas olha o que aconteceu, olha os abusos que eu vivi. Ela falava assim. E aí, quando ela terminou, eu falei, olha, a gente terminou aqui. Por favor, você pode sair, que eu não consigo te ajudar. Não posso fazer nada por você. E ela falou, por quê, professor? Não, porque não tem jeito. Você não quer ouvir. Você é refém dos seus traumas. E aí eu não posso te ajudar. E eu achei tão impressionante. Sabe o que aconteceu? Ela sentou na cadeira, se arrumou, se aprumou e começou a falar normal comigo. Sabe o que precisa acontecer? Em nome de Jesus, não seja traído pelos seus sentimentos. A autocomiseração faz a gente parar no caminho. A gente não cresce, a gente não sai do lugar, a gente não vai além. Hoje ele se levanta, vai atrás do que não está bom na tua vida e resolve em nome de Jesus. Para de chorar, Deus é contigo. Restaura as ruínas do passado. Eu falei desse retiro, eu nunca me esqueço. Uma jovem, ela tinha machucados da sua alma, traumas de abuso. Depois do retiro, ela marcou um horário, veio conversar, começou terapia. Começamos a tratar os reflexos daquilo na sua vida. E eu lembro a coragem dela no dia que nós marcamos. Ela quis marcar com um tio que abusava dela para falar, eu sei o que você fez. Teve um confronto naquele dia. Tomamos as medidas necessárias. E hoje essa moça, ela é casada, ela tem 3 filhos. Ela restaurou sua vida porque ela foi ao encontro das ruínas e parou de se autocomiserar. Quem quer crescer na vida? Quem quer ter um coração ensinável? Não seja atraído pelos seus sentimentos. Quer ver outro exemplo? De um líder que foi enganado pelos seus sentimentos? Moisés. Autodepreciação. Deus chama Moisés e fala, eu vou te usar. Eu tenho um propósito para a tua vida. Você vai se tornar um líder da minha casa. Você vai se tornar um libertador da casa de Israel. Deus aparece para ele numa sarça, pegando fogo. E aí o que ele faz? Ele começa o quê? A se autodepreciar. Não tem como, Deus. Eu sou gago. Eu sou pesado de língua. Como é que eu vou liderar um povo? Como é que eu vou falar com um monte de gente? E aí Deus responde o que para ele? Fui eu que fiz o surdo, o mudo, o cego que vê.
Eu vou ser com a tua boca. Eu vou te ensinar o que você tem que falar. E aí ele continuou dizendo, mas não tem como. Não tem jeito, eu não consigo. Aí Deus fala, tá bom, eu vou colocar Arão do seu lado, ele vai falar por você. E ele continua reclamando, ele diz que Deus fica bravo com Moisés. Por quê? Porque o sentimento dele estava o enganando. Talvez você veio aqui e Deus tem propósitos maravilhosos para a sua vida, mas você não quer aprender, porque você está duvidando de Deus. Quando a gente se autodeprecia, Deus está dando uma direção e a gente fala, não, eu não posso. A gente está duvidando de Deus, não é da gente. Falta fé no teu coração. Foi Deus que te chamou? Você tem convicção? Ele deu uma direção, é claro para você? Então, em nome de Jesus, não seja enganado pelos seus sentimentos. Um dos maiores pregadores, um avivalista, foi Jonathan Edwards. E eu acho interessante porque os professores e colegas diziam que ele não era um bom pregador. Ele era um cara enfadonho, ele lia as mensagens. Na época, o Whitefield era um pregador carismático e Jonathan Edwards, ele lia. Mas quem chamou Jonathan Edwards? Foi quem? Deus. E tem um sermão que fica famoso na história, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Porque ele começa a ler a pregação, mas enquanto ele está lendo, Deus começa a se mover, as pessoas começam a abraçar as colunas do templo e chorar, porque elas sentiam o peso do juízo de Deus e um temor tomar conta do lugar. Por quê? Porque Deus falou. Ei, em nome de Jesus, talvez teu coração não esteja bom, ele está te enganando. Deus chamou você, ele disse que era você. Vai, em nome de Jesus, não seja enganado. Tenha um coração ensinável. Não seja enganado pelos seus sentimentos. A Bíblia vai nos dar outros exemplos. E eu acho que o contrário também é uma realidade. O sentimento da confiança exagerada. Autoconfiança. Eu estava estudando a história dos reis de Israel. E achei tão interessante a história de Asa. Asa foi um rei que ele fez coisas boas, Deus o usou de maneira maravilhosa. A Bíblia conta que ele foi um bom rei, temente ao Senhor. A Bíblia conta de uma batalha que ele enfrentou os etíopes, que tinham um exército de 1 milhão de soldados. A Bíblia mostra a oração, as atitudes de Asa, e como Deus deu uma vitória espetacular para ele. Mas aí o que acontece? Esse homem prospera e ele é enganado pelos seus sentimentos. Mas como ele é enganado? A Bíblia fala que, lembra, o reino está dividido do norte e do sul. E aí o rei Baasa de Israel manda invadir Judá. E aí ele já era um rei experiente. E ele confia na sua sabedoria. E aí o que ele faz? Ele pega os tesouros do templo, paga o rei da Síria, faz um tratado político e ele consegue fazer o exército de Israel retroceder. Traz paz. Mas aí Deus não se agrada dele. Deus manda um profeta chamado Anani conversar com Asa, falar: o que você fez não agradou a Deus. Por que não agradou? Você não confiou em Deus. Se você tivesse ido para uma batalha, Deus tinha te dado vitória, como fez com os etíopes. Mas você confiou em você mesmo, no seu coração, nas suas ideias. Foi traído pelos seus sentimentos. E é tão interessante que logo em seguida no texto a Bíblia diz que Asa fica com os pés doentes. E aí, em vez dele procurar a Deus, ele só procura os médicos. Ele não confia no Senhor. E ele morre dessa enfermidade. E aí a Bíblia vai dizer assim: os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente seu. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não aprende com o Senhor, porque a gente vai se tornando experiente e a gente é traído pelos nossos sentimentos. Eu sei. Olha Moisés, Meribá, acaba a água 2 vezes na história de Moisés. Na primeira ele faz certinho, na segunda ele já sabia o que tinha que fazer. E aí ele é repreendido por Deus.
Cuidado. Tem gente com o pé doente. Quando a gente é traído pelos nossos sentimentos, sentimento de autoconfiança, a gente vai para uma guerra que não precisa ir. A gente entra em batalha que não precisa lutar. Porque nós somos traídos pelos nossos sentimentos. Talvez teu coração não esteja bom. Ele está te enganando. Sabe, o coração enganoso, ele tem a capacidade de gerar realidades que não existem. Como assim, pastor? Lembra de Elias quando se esconde na caverna, que está deprimido? Quando ele vai orar, vai reclamar para Deus, o que ele fala? Senhor, só sobrou eu aqui. E aí Deus fala, não, isso não é verdade, tem 7.000 que não se dobraram. Ele estava sendo enganado pelos seus sentimentos. Agora, nós vivemos num tempo onde se supervaloriza os sentimentos. A realidade é o que a gente sente. Eu descobri um novo gênero que eu não sabia, o gênero fluido. O que é isso? Um dia eu me sinto homem, eu sou homem. No outro dia eu me sinto mulher, eu sou mulher. Eu sou tudo o que eu sinto. Eu sou o que eu sinto. Eu lembro na época que eu estava fazendo mestrado, eu estava estudando as novas correntes hermenêuticas, tá? Como é que estuda texto. E eu fiquei impressionado com uma nova corrente que era o desconstrucionismo, que era uma ideia de Derrida. O que ele dizia? Derrida dizia que quando a gente vai interpretar um texto, a gente não tem que ter o zelo de um sacerdote, nem um afinco de um professor que quer entender a intenção do autor, o que ele queria dizer, mas que a gente tem que ter a subjetividade do artista. O que vale é o sentimento. Então a gente tem que pegar as palavras, porque elas estão contaminadas com signos patriarcais da religião. A gente tem que desconstruir elas para entender o verdadeiro significado. Sabe o que acontece? Tem gente interpretando a lei assim, a Bíblia assim, porque na verdade essa pessoa não quer ser em si nada. Quando aquilo não cabe bem, ela muda o que está lá. O que vale é o sentimento. Você está entendendo? O problema é que na sociedade onde supervaloriza o sentimento, a gente cria realidades que não existem. A gente vive uma ficção. E o índice de turnover, de gente que não para no emprego, nunca foi tão alto como na nova geração. Sabe por quê? Quando eles são confrontados, o que vale é o sentimento. Aí vai embora. Eu fui ofendido, eu fui machucado, meu chefe não me entendeu, então eu vou embora. Na verdade, quando a gente não gosta do que a Bíblia diz, a gente sente, não, eu não sinto assim, então daí não é, eu atualizo a Bíblia, eu mudo. O que é isso, gente? É um coração que não é ensinável. Tem cara de piedade, coisa boa, porque olha, tem a ver com sentimento. Mas o coração do homem é enganoso. Já foi enganado pelo teu sentimento? Já foi? Já sentiu injustiçado, levou uma bronca de Deus? Eu já. Eu lembro de um dia que eu estava bravo. Tinha descobrido que uma pessoa que trabalhava comigo, eu era o chefe, ele ganhava a mesma coisa que eu. Eu já estava aqui trabalhando faz tempo e eu fiquei bravo. Achei uma injustiça. Guardei no meu coração e daí fiquei lembrando. Aí sabe quando o nosso coração está bom, a gente vai acumulando outras coisas, né? Para falar, olha que injustiça, olha só. E eu estava bravo, reclamando. Minha mulher viu o que está acontecendo. Eu, não, nada não. Aí um dia eu resolvi orar. Eu falei assim, Deus, olha que injustiça que fizeram comigo. Eu estou aqui há tantos anos. E comecei a reclamar. E aí eu abri a Bíblia e falei, Deus, fala comigo e dá uma palavra. Sabe que texto que caiu? Você já leu a parábola do trabalhador da vinha? Já leu? Sabe o que diz essa parábola? Que um dono de uma vinha foi contratar pessoas para trabalhar na vinha. Aí chegou 6 horas da manhã, contratou um, às 9 outro, ao meio-dia outro, e o último que ele contratou só trabalhou 1 hora. No final do dia ele foi pagar as pessoas. E ele foi pagando
que chegou por último e depois pagou o que chegou primeiro. E todos receberam a mesma coisa. E aí Deus falou para mim: ei, qual que é o teu problema? Se eu quero abençoar o teu irmão, o que você tem a ver com isso? Por que você não se alegra que eu estou abençoando a vida dele? Quem é você para dizer que não está certo? Por que você está assim descontente se eu resolvi cuidar do outro da mesma forma que você? Para de reclamar. Ah, meu coração não estava bom. Eu estava sendo enganado pelos meus sentimentos. Talvez teu coração não esteja bom. Talvez tenha sentimentos que estão conspirando, estão fazendo você ficar parado. Você tem boas justificativas para não aceitar a correção, para não perdoar, para não ajustar, para não arrumar, para não seguir a palavra de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, os nossos sentimentos serão levados ao pé da cruz, porque nós queremos tudo que Deus tem para nós. Hoje Deus vai tratar o meu e o teu coração. Hoje Deus vai nos levar ao lugar onde a sua vontade é revelada. Hoje eu queria te convidar a não ser traído mais, enganado pelos seus sentimentos, mas a viver todo o bom propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas eu queria orar por você. Eu queria te convidar a fazer uma oração, pedir para Deus mostrar se tem sentimentos no teu coração que estão te enganando. Se você quer fazer a sua oração, fica de pé no teu lugar. Nós vamos pedir: Deus, nos dá um coração ensinável. Me mostra se tem algum sentimento que está me enganando. Feche seus olhos assim, ó, põe a mão no coração agora. Isso. Começa a orar assim: Deus, mostra para mim se tem algum sentimento me enganando. Mostra, Deus, algum sentimento que está me levando para longe da tua vontade. Algum sentimento que está justificando, fazendo eu justificar algo errado na minha vida. Algum sentimento que está me colocando contra o Senhor, contra a tua vontade, contra... Eu quero ter um coração ensinável. Eu não quero me magoar, me ressentir com a tua correção, nem daqueles que o Senhor coloca na minha vida. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, a minha vida, junto com a dos meus irmãos. Senhor, se existe algum sentimento no meu coração, dos nossos corações, Deus, que tem nos enganado, Pai, revela. A tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas aqui, Deus, que interromperam ciclos da vida, pararam de crescer, não prosperam porque não sabem receber, Deus, críticas, não conseguem receber disciplina. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a viver todo o bom propósito que o Senhor tem para nós. Cura a nossa alma, cura o nosso coração. Pai, eu quero pedir que todo sentimento seja levado à cruz do Calvário, provado por Ti. Que não sejamos traídos por nós mesmos, mas que o Teu favor, a Tua bênção repouse sobre nós. Nos dá um coração ensinável, nos dá um coração pronto a receber a Tua palavra. Nos ajuda, Pai. Queremos tudo que o Senhor tem para nós. Faz assim, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.